Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um DaniCast, o nosso programa, o nosso podcast que vai ao ar de segunda e quarta-feira às 8 horas ao vivo. E hoje nós estamos no programa 57, é uma alegria para nós. E nós queremos novamente falar da nossa visão, da nossa missão. Nós temos o desejo de crescer como podcast, crescer o máximo que nós pudermos para contribuir de uma forma extraordinária também. Contribuir com você através das histórias que são faladas aqui, através dos conteúdos que são compartilhados. Essa é a forma da gente contribuir com um mundo melhor e contribuir com a sua vida. Áreas importantes da vida. Nós trazemos pessoas que falam de especialidades que com certeza, se você ficar atento, algo pode encaixar na sua vida e você falar, caramba, valeu muito a pena ter assistido isso. E nós estamos aqui com os nossos amigos, o nosso amigo Kiko da Audiotech, sempre presente, sempre nos auxiliando, tá o Jorge na outra sala, o nosso especialista em vídeo. Um abraço, Jorge, e meu sócio, meu parceiro, o Wagner Portela, nesse estúdio maravilhoso, esse estúdio bonito que ele preparou para entregar algo de qualidade para vocês. E vamos hoje falar com uma pessoa muito, mas muito especial. Ela é médica, ela é mãe, ela é professora, ela é palestrante, ela também é atleta. Nós vamos falar com a doutora Denise de Carvalho. Obrigado, doutora, pela sua presença, viu? Puxa vida, eu que agradeço a oportunidade de estar dividindo aqui com o seu público um pouco mais sobre o meu conhecimento aí. Eu não perco uma oportunidade de fazer isso. Que legal. Muito obrigada pelo convite. Eu falei bastante coisa aqui, mas você também é almofada de gato, é isso? É verdade. Hoje, trabalhando, eu tenho 3 gatas e elas gostam de usar o meu colinho como almofada. Que legal, eu vi lá no seu post. Falei, não podia faltar isso. Que bom que ela gosta de animais, de pet. Amo animais. De gente e animais. Isso é importante para a nossa saúde emocional também, né, doutora? Total. Inclusive, no meu segundo livro... E escritora, então, também. Esqueceu de falar isso. Ainda tem isso. O meu segundo livro, Imunidade, Intestinos e Covid-19, a parte final eu mostro uma coisa que a gente chama de exposome, né? Tudo aquilo que a gente se expõe no nosso dia a dia que pode contribuir de uma forma ou de outra com a nossa imunidade. Legal. E uma das coisas é você ter um pet. Olha só, tá? Essa troca de amor com o animal, que é tão puro, né? É tão genuíno. É como uma criança, né? Ele só gosta de você se você realmente merecer, né? Legal. E o animal realmente modifica a vida da gente, né? Então eu amo animal e é o que eu posso ter dentro de casa, dentro de um apartamento, numa vida de médico, né? Que é uma loucura. E o gato é muito independente, né? Então eu amo, eu sou gateira. Legal. Doutora, então nós falamos tudo isso, né? Todo o seu currículo. E nós queríamos conhecer um pouco mais de você, do seu início, do seu começo, como que foi. A gente queria conhecer mais da sua vivência. Olha, eu decidi ser médica com 6 anos de idade, né? Eu sou baiana. Eu sou nascida em Salvador, Bahia. Minha família é uma família de origem simples, né? Não temos médicos na família, né? Meu pai sempre foi vendedor, daqueles meio caixeiro viajante mesmo, né? De sair de carro e passar bastante tempo viajando e tal. Só que quando a gente veio morar aqui, eu tinha 6 anos de idade, quando eu vim morar em Campinas. Meu pai veio transferido da empresa onde ele trabalhava. E eu fiquei doente. E eu tive uma febre reumática, que é uma doença na verdade, ela se origina numa infecção, normalmente de garganta, por um tipo de bactéria que se chama Streptococcus. E o nosso corpo cria uma resposta autoimune. Então, ele confunde essa bactéria com estruturas do próprio corpo. E, ao fazer isso, ele começa a atacar, né? Ele ataca a bactéria e também ataca o corpo. Entendi. E, nesse caso, eu tive uma miocardite, então eu tive uma inflamação do tecido cardíaco, eu tive artrite, eu tive glomerulonefrite, foi relativamente grave, né? E na época eu fiquei internada, né, um certo tempo, e eu percebi meus pais, né, naquela angústia do pai e da mãe, né? Meio que endeusaram os médicos, né? Foi um cardiologista, Dr. Alexander Brown, inclusive no meu primeiro livro eu dedico a eles, né? E uma pediatra, e a doutora Maria Helena. E quando eu vi aquela gratidão que os meus pais tiveram por eles, eu falei, nossa, eu quero fazer isso também. Legal. Então, assim, na verdade, foi até um pouco... Não foi altruísta, né? Eu queria ser uma heroína. E é. Como eles foram, né, para os meus pais.
Então, eu decidi fazer medicina naquela época, né? E a escola inteira, eu falei, eu vou ser médica, eu vou ser médica, eu vou ser médica, né? E aí, eu terminei a escola com 17 anos, prestei vestibular e fiz aqui na PUC de Campinas. E já entrei já de cara, com 18 anos. Só que a medicina, a gente tem um ideal, né? É muito bonito. A maioria dos médicos, eu acredito que tem um ideal, né? Quando a gente escolhe, né? Mas eu acho que eu fui me afastando um pouco, sabe? Meio decepcionada com algumas coisas da medicina, né? Algumas coisas que a gente só remedia, né? A gente não trata, né? A gente não muda efetivamente a vida da pessoa. Mas eu fui, como qualquer outro médico, me adaptando a isso, né? E fui trabalhando. Aí eu me formei em 1998, casei logo em seguida e fui morar na Espanha, onde eu fiz esse primeiro ano aí de pós-formada, gastroenterologia clínica, como uma acompanhante de um hospital universitário lá da Universidade de Barcelona. Meu ex-marido é urologista, ele foi fazer a parte de uro-oncologia e eu fiz a gastroenterologia. Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu queria fazer endoscopia digestiva. Aí eu vim, naquela época, para você fazer endoscopia, ou você era gastroclínico ou cirurgião. E aí eu decidi fazer cirurgia, que o caminho era um pouco mais curto, mais difícil, né? Porque a vida de cirurgião não é fácil. Imagina. Mas era um caminho um pouquinho mais curto. Eu falei, não, vou fazer cirurgia. E aí eu vim morar em Santos quando a gente voltou, né? Meu ex-marido é santista. E aí eu fiz cirurgia lá e depois eu fiz a endoscopia que eu queria na USP em São Paulo. Então eu subia e descia todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Dormia mais no ônibus do que em casa, né? Mas me adaptei, né? E fiquei trabalhando com isso há alguns anos. Eu também prestei o concurso para perícia da Previdência. Então, eu fui perita há 11, 12 anos, mais ou menos. E aí, eu fiquei naquela vida, né? De perícia e endoscopia. Até que eu me divorciei em 2011. E no divórcio, que foi como todo divórcio, né? A gente não pode, né, achar que é fácil, né? Você desfazer um casamento com 2 filhos, né? E depois de 11 anos casado, né? Então, foi muito dolorido, né? E com essa dor, eu reativei mais ou menos a doença que eu tive quando criança. Caramba! E aí, eu fiquei doente, né? Uma parte da manifestação disso foi um quadro psiquiátrico. Eu tive uma coisa que a gente chama de hipomania. Então, eu não conseguia dormir, eu era muito agitada e tal. E aquilo começou a comprometer o meu trabalho, né? Eu comecei a tomar medicações psiquiátricas que me faziam tremer. E eu, como perita, eu não podia demonstrar fragilidade, né? Perante... Aí, uma vez que me marcou bastante, eu estava fazendo uma perícia de um interno. Ele era um preso que vinha com a polícia e tal. E eu tô fazendo a perícia e ele fala assim, tá nervosa, doutora? Ele mesmo falando? Porque eu tava tremendo, mas não era de nervoso, era da medicação que eu tomava. Ele achou que você tava com medo dele. Exato. Ele achou que eu tava com medo dele. E não era, eu tava tremendo porque a medicação que eu tomava, eu falei, eu não posso fazer isso, né? Eu não posso demonstrar uma fragilidade dessa, né? Aí eu falei, não, eu vou procurar me tratar de uma forma diferente. E era aquilo que a gente estava conversando antes. Eu acho que tudo tem uma razão de ser. É aquilo mesmo de em tudo dar graças, né? Ali, na dor, né? Eu estava no divórcio. Né? Então, eu tinha uma filha pequena, de 2 anos, uma de 5, durante um divórcio. E falei, não vou mais tomar medicação. Eu vou procurar uma forma de entender a minha doença e me tratar sem essa fragilidade, né? E isso já era o que te incomodava lá atrás na medicina, né? A questão Exato. Essa tudo foi meio conectando, né? Essa questão de tomar remédio e você não se livrar do remédio, né? Sim. Então, assim, você só adiciona. Tá tremendo? Pega um para parar de tremer, né? Não tá dormindo? Põe um remédio para dormir, né? E aquilo se somando, né? Nessa época eu tinha 35, 36 anos, eu tô com 47 agora.
E eu falei, não, né, minhas filhas são pequenas, eu não tinha família por perto, como é que eu vou cuidar delas desse jeito, né? E aí eu comecei a estudar. Naquela época, a gente não tinha muita gente que fazia essa área da medicina no Brasil. Eu comecei a olhar na internet e tal, eu descobri um instituto que a gente chama de IFM, que é Instituto para Medicina Funcional Americano, e comecei a estudar o material que eles tinham online. E aí eu comecei a entender, olha só que interessante. Apesar de trabalhar com o sistema digestivo minha vida inteira, né? Então, primeiro ano, aquela gastroclínica, depois a cirurgia geral, que na prática é um gastro, né, que opera, né? No consultório, o que ele faz é gastroenterologia. Então, e além de tudo, endoscopia digestiva, né? Que eu fazia endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Apesar disso tudo, eu não fazia ideia que os micro-organismos que habitavam meus intestinos tinham sofrido com aquela doença que eu tive quando criança, porque eu fiz uso de antibiótico muito tempo, que era bezetacil. E isso modifica a composição dos micro-organismos, né? E foi o que aconteceu comigo. E isso afeta o humor. Mas apesar de trabalhar com o sistema digestivo, eu nunca pensei. O médico, no geral, quando pensa em bactérias, vírus, protozoários e leveduras, fungos, a gente só pensa na questão da doença. Porque é para isso que a gente é treinado, né? Para livrar da doença. É como se eles não tivessem nenhum papel dentro de nós, né? Eles estão ali só para atrapalhar. E, na verdade, não é, né? Porque o ser humano está aqui nesse planeta muito depois dos micro-organismos, né? Do ponto de vista de evolução, eles chegaram muito antes. E a gente só está aqui porque eles permitiram que a gente estivesse. Então tem que estudar eles muito profundamente. Né? A gente só está aqui porque eles também usam a gente, né? Eu costumo dizer que os micro-organismos, eles usam a gente para ter os braços e as pernas que eles não têm para procurar comida. Somos nós. Nossa, que poder! Então, eles estão dentro da gente, se alimentando daquilo que a gente se alimenta. Mas eles nos devolvem coisas importantes, né? Os micro-organismos têm função de sintonia do sistema imunológico, de colocar esse sistema imunológico... É como se fosse... Sabe quando você tem um exército? O que você faz para se preparar para uma guerra? Você tem exercícios, né? Então, você simula uma guerra, né? Você coloca os cadetes do exército para simular uma guerra. Os micro-organismos que estão dentro do nosso sistema digestivo, principalmente, eles têm essa função de ficar simulando essa guerra para estimular o nosso sistema imunológico a reconhecer. Então, eles têm funções, eles sintetizam substâncias que são importantes também, vitaminas, neurotransmissores. Sim. Então, é um equilíbrio que a gente vive com eles, né? Que a gente chama de simbiose. Então, até os neurotransmissores, no caso, ocitocina, são influenciados pelos micro-organismos. E eu não tinha, apesar de trabalhar com o sistema digestivo há tantos anos, eu não tinha esse ângulo de visão. Mas esse estudo, então, foi fora? Você saiu da caixa? Sim, foi tive isso? que sair. Porque você estudou e não ouviu falar isso. Aí quando você foi para a internet, para esse instituto americano... Que isso, Sabe, Dani, o que acontece... você vê, quando eu fiz residência na USP, a gente tinha todas as quartas à noite leitura de artigos científicos, né? Mas a gente nunca leu sobre micro-organismo. Nos 2 anos que eu fiquei lá. E, na verdade, isso realmente explodiu, porque isso foi 2002, 2003, né? O conhecimento dos micro-organismos veio à tona principalmente a partir de 2012, 2013, foi por aí recente, que a coisa realmente explodiu mais. Primeiro, porque se desenvolveram técnicas de cultivo de micro-organismos, de detecção de material genético deles, e que a gente pôde entender um pouco mais quem são eles, de onde eles vêm, como eles vivem, do que eles se alimentam. A gente foi entendendo, né? E com isso a gente começou a entender qual que era a relação deles com a gente. Nessa época, por que eu estou falando isso? Porque eu descobri que com o uso dos antibióticos de repetição que eu tinha passado, eu tinha modificado a composição dos meus micro-organismos, né? Agradeço e continuo agradecendo, no entanto, que esses médicos foram os meus heróis e foram a quem eu dediquei o primeiro livro, mas eu sei que isso teve um preço, né? A minha sobrevivência teve um preço, né?
que foi a modificação desse equilíbrio microbiano, que hoje a gente dá o nome de disbiose. Tá. Né? A gente chama eubiose, é um convívio equilibrado, Tá. e a disbiose, o desequilíbrio desse convívio. Tá. E foi isso que me levou até a doença psiquiátrica também, né? Hoje mesmo, ontem, eu postei na minha rede, uma pessoa me perguntou a doença psiquiátrica pode ser por falta de nutriente? Olha só. E eu falei, pode, mas toda doença, ela tem, obviamente, uma genética. Né? Que é como se fosse o terreno. Né? Eu tenho um terreno fértil para isso. E aí eu tenho as condições ambientais, que hoje a gente chama de epigenética, que podem servir para silenciar essa genética, ela não se manifestar, ou ativar essa genética e ela se manifestar. Então, na minha família, a gente tem muito quadro psiquiátrico, de depressão, ansiedade, bipolaridade e tal. Então, eu tinha o background genético, né? Que foi ativado por conta desse desequilíbrio e, obviamente, por causa do divórcio. Né? Que era um ambiente muito estressante. Então, juntaram-se as condições que predispuseram que eu viesse a manifestar essa questão. Eles ficam na onde? Olha, todo lugar que a gente pode imaginar tem micro-organismo, né? Hoje mesmo, aquela hora que o gato estava no meu colo, eu estava lendo um artigo científico sobre a microbiota intestinal, que é o que eu mais leio, o que eu mais estudo. E a dos intestinos, ela é a mais abundante e que mais influencia a gente, né? Mas isso por quê? Porque como a microbiota, usa o que a gente se alimenta, o que sobra para elas, né? Daquilo que a gente come. E ela usa aquilo para produzir substâncias que vão servir para o próprio metabolismo delas ou que vai nos devolver alguma substância. Porque como elas estão dentro do sistema digestivo, a gente absorve. Então, a gente tem uma relação com a microbiota intestinal muito mais íntima. Mas a gente tem microbiota em todas as fronteiras corporais, que eu digo. Então, por exemplo, cavidade oral, né, que também influencia nos intestinos, mas a gente tem também na pele, a gente tem, no caso das mulheres, na mucosa vaginal, a gente tem uma microbiota na mucosa das vias urinárias. Por que eu te perguntei isso? Porque quando veio lá a dor, o divórcio, o que você fez para desregular isso? Você comeu diferente? Então é comida para o estômago ou as emoções para o cérebro? O que alimentou essa... Excelente pergunta. Por que aquilo foi, vamos dizer assim, a gotinha d'água do copo, né? Obviamente eu já vivia com desequilíbrio ali, mas o corpo tem uma resiliência absurda. Por isso, quando eu ouço assim, falando, fulano de tal fumou a vida inteira e não teve nada. Eu falo, mas esse corpo, hein? Entendi. Que a natureza é linda mesmo, né? Porque se a gente não atrapalhar, ele tem várias capacidades de autocura, né? No meu caso, e na verdade, eu acho que hoje, se eu pudesse falar individualmente, uma das principais causas desses desequilíbrios é o estresse. O estresse. Por quê? O sistema digestivo, ele é comandado em termos de funcionamento pelo sistema... A gente tem 2 sistemas nervosos autônomos, o simpático e o parasimpático. O simpático é aquele do estresse, né? Então, é aquele que me faz lutar, é aquele que você está fugindo de um leão, você torce o pé e não sente dor. Ele abre a pupila para você enxergar melhor. Sim. Então, ele é aquele que te tira da emergência, né? O outro sistema nervoso autônomo é o parasimpático. É aquele da meditação, da calma, da reflexão, do foco. Então, a gente vive o tempo inteiro num balanço entre um e outro. Quando a gente está muito estressado, quem está ativado? O simpático. O seu corpo não sabe a diferença do que você está fugindo de um leão. Entendi. Ou do seu estresse ser um divórcio, ou ser uma conta para pagar que você não tem dinheiro, um relacionamento abusivo, uma doença na família.
o seu corpo reage fisiologicamente exatamente igual se você estivesse fugindo de um leão. Sobe o cortisol aí. Exato, cortisol, que é o eixo HPA, que a gente chama, né? Que é o eixo hipófise pituitária adrenal. Ele é comandado pelo sistema nervoso simpático, né? E que estimula isso, adrenalina, noradrenalina. O sistema digestivo, ele é comandado pelo parasimpático, não pelo simpático. No entanto, que em inglês ele é chamado do sistema do rest, do descansar, and digest, de digerir. Então, se eu estou numa hiperatividade simpática, é contrária ao funcionamento do sistema digestivo. Então, o que acontece? Eu paro de digerir. Não é que eu paro totalmente, obviamente a gente tem várias redundâncias no nosso corpo, por isso que ele é resiliente, né? Mas eu diminuo o meu potencial de digestibilidade. Então, eu tenho menor capacidade para digerir aquilo que eu como. E quando você está estressado, o que você faz? Come. Desconta na comida. E come porcaria. Deus. Normalmente você vai atrás de prazer. Pô, Imediato, sua vida já né? tá tão difícil. Ah, eu vou comer aquela... Da padaria, um docinho ali, um pãozinho. Pãozinho, a batata frita, o lanche, né, do fast food. Ai, que delícia, eu vou tomar um refrigerante, eu vou tomar uma cervejinha, comer com uma calabresa acebolada, né? Normalmente é esse tipo de coisa que a gente vai atrás. E aí... Pra relaxar ainda fala, né? Pra relaxar. Eu brinco com os alunos, normalmente eu falo assim, sexta-feira, no final do dia, começa nas redes sociais, né? Aquele hashtag porque eu mereço, né? E normalmente é isso que as pessoas fazem. Eu também fui diferente, né? Eu tava me divorciando e tal, né? Aí eu comecei a tomar cerveja, né? Juntou tudo. Num ambiente, coisa que eu não fazia normalmente, né? Num ambiente que não tinha condições de lidar com aquilo. Então, eu juntei um sistema digestivo com baixa capacidade de digestão, com uma ingestão ruim de alimentos, né? Uma microbiota que já tinha sido modificada pelos anos de uso de antibiótico. Juntei tudo, né? No mesmo caldeirão. É mesmo, mais ou menos se eu estivesse colocando um fermento ali para o pão crescer, né? E aí eu comecei, para mim... E isso é uma coisa que eu acho que para quem está em casa é importante, né? A pessoa pode falar assim, eu não sofro do sistema digestivo, né? Eu vou no banheiro todo dia, né? A maioria das pessoas tem um grau de acometimento do sistema digestivo, mas ela não percebe, porque ela sempre foi assim. Então, ela não tem parâmetro de comparação. Né? Ela está adaptada. Então, ela fala assim, eu não como, sei lá, molho de tomate porque eu tenho azia. Já não é normal isso. Mas ela se adapta. Eu não tomo limão porque me dá queimação, né? Ou eu não bebo cerveja porque eu me sinto mal. A pessoa vai se adaptando e ela vai levando a vida. Normalmente, ela vai procurar quando aquilo saiu do normal dela. Então, eu sempre tive um certo problema, mas eu não... Por exemplo, que hoje a gente sabe que está ligado, por exemplo, à disbiose, a síndrome do ovário policístico. Que é extremamente comum em meninas de 12, 13, 14 anos. Eu tive. Comentei até com a minha filha na hora que eu fui sair de casa. E ninguém falava que isso podia ter alguma relação com os micro-organismos. Que hoje a gente sabe. Por exemplo, endometriose também. Né? Algumas causas aí de infertilidade, por exemplo. Endometriose, né? Isso aí tá na fama agora, porque a Anitta operou. Exato. Então todo mundo começou a procurar isso. Gente, eu vou falar uma coisa. A Anitta é uma fonte inesgotável pra gente. Diz tudo, né? Diz tudo, porque eu tenho até um vídeo falando sobre um depoimento que ela deu uma vez, falando da cistite da lua de mel. A cistite da lua de mel é a cistite que a mulher tem depois de uma relação sexual. E ela comentou, quando o rapaz é muito avantajado... Não tem nada a ver. Ela é médica, ela é política. Ela é uma figura, né? Mas o que acontece? Ali é porque há um trauma naquela região, né? Principalmente uretral, e provavelmente ela é uma pessoa disbiótica. Olha só como ela é. Ela tem endometriose, ela tem cistite de lua de mel, ela é uma pessoa que tem disbiose, ela não sabe. Né? É muito comum com cantor, eu já tive pacientes famosos, assim, por causa dos hábitos do cantor. Primeiro que eles têm eles comem muito tarde, normalmente, né? Trocam o dia pela noite.
né? E hoje a gente já tem uma área da medicina que a gente chama de cronobiologia, crononutrição, que influencia demais como a microbiota vai lidar com aquele alimento. Então, a hora que eu como também importa. Então, o que eu como de manhã não deveria ser a mesma coisa que eu como à noite, né? Então, o cantor tem isso, né? Não tem horário, né? Come normalmente muita porcaria também, né? Tem muito estresse. E eles também têm muito refluxo, por conta do uso desse maquinário para cantar. Então, faz um mecanismo de sifão. E aí, o que eles fazem por causa do refluxo? Toma uma medicação que tira o ácido do estômago, que é o inibidor de bomba de prótons, para aliviar. Aí, pronto, eu juntei falta de horário, comida ruim, estresse e o remédio. Então, já que entrou nesse assunto, você falou de famoso, eu vi lá no seu Instagram, depois ela vai passar o Instagram dela, porque tudo que ela tá falando, você pode ficar um pouco com medo aqui, mas tem solução, porque ela mudou o jeito dela, né? Ela veio falando, depois a gente vai falar da mudança, mas eu vi que você falou alguma coisa do Elvis. Eu queria que você comentasse alguma coisa nesse sentido. Que o Elvis, na verdade, sofria dos intestinos, né? E quando porque tinha essa vida, né, que você tá falando. Exato, também. muito. E ele chegou a um limite de estresse, né? Ele teve o que a gente chama hoje de burnout, né? Que é aquela... É o esgotamento físico, se tornou um esgotamento físico que veio com um esgotamento emocional, né? E ele tinha uma doença que eu não sei exatamente para ele, no caso dele, qual era a causa, que ele tinha um megacólon, que é uma dilatação do intestino grosso. Isso pode ser genético, pode ser de nascença, e aqui no Brasil é muito comum com doença de Chagas. Que não é mais tão comum hoje, graças a Deus, mas em algumas comunidades mais rurais, né, por causa do mosquitinho do barbeiro, né, a gente ainda tem uma certa incidência da doença de Chagas. E causa uma denervação do cólon. Então, o cólon perde os seus nervos que fazem aquela contração. Então, ele começa a dilatar. E o Elvis sofria de megacólon. E esse megacólon fez com que ele tivesse uma constipação muito importante. Eles viram na necrópsia do Elvis que ele tinha feito um exame entre 3 a 4 meses antes de falecer, que naquela época não se tinha colonoscopia, né? Ele faleceu em 1973, não, 73 eu acho, se eu não me engano. Eu sou de 75, eu acho que eu nem tinha nascido. Eles não existia exame de endoscopia naquela época, colonoscopia. Então, eles fizeram um exame contrastado, eles deram o bário. E quando ele faleceu, entre 3 e 4 meses depois, o intestino dele estava cheio de bário ainda. Nossa. Então, ele estava entupido, vamos dizer assim, né? Que coisa. E aí, ele vinha passando muito mal, né, com isso. Então, provavelmente, ele fez muita força para tentar evacuar. Né? Então, e no entanto que dizem que na necrópsia do Elvis não foi encontrado droga, como as pessoas dizem, né? Ele morreu de overdose. Não foi. Não foi. Foi de infarto e pode ter sido, porque ele estava no banheiro, inclusive. Ele estava no banheiro? Estava no banheiro quando ele foi encontrado. Muito sugestivo. Exato. E aí, na necrópsia, encontraram esse bário de mais de 3 meses, né? Como que você fica 3 meses com uma coisa no intestino? Sim. E tudo isso é pela vida dele, né? O modo de vida que ele... Com certeza isso influenciou. Estresse, que você está falando bastante. Sim. Não devia comer direito, né? Na verdade, dizem que a alimentação dele era muito ruim. E, gente, se a gente tiver que falar uma coisa... Eu falei de uma situação que influencia na composição da microbiota, que é o estresse. A segunda coisa que se eu pudesse falar, assim, que tá ali empatada é o que você come, né? Então você é o que você come mesmo? É verdade isso? É verdade. Na verdade, é total verdade, né? A princípio, porque é do alimento que a gente tira o nutriente, né? Então, se a gente consome um alimento que não tem nutriente, né? O pobre em nutriente, né? Os industrializados, no geral, né? São ricos, sim, né, em corantes, aromatizantes, conservantes, emulsificantes, né? Então, obviamente, tem muito menos nutriente. Mesmo porque se ele tem muito nutriente, ele estraga mais fácil, né? Porque a bactéria não é boba. Ela também vai atrás daquele nutriente, né? Então, em primeiro lugar, isso, né? Primeiro, uma dieta ruim. E segundo, uma capacidade de digerir essa dieta diminuída, né? Então, a gente junta... Realmente, a gente é o que a gente come, mas a gente é também o que a gente come e consegue digerir.
né? E consegue transformar. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a digestão é transformar uma pepita de ouro, que é o alimento, na moeda. Então, eu posso ter um monte de ouro, mas eu não consegui comprar nada com aquilo, né? Eu preciso transformar aquilo na moeda, né? Entendi, perfeito. E aí a moeda é o nutriente. Quem faz isso é o sistema digestivo. Então, as duas coisas que mais influenciam no funcionamento do sistema digestivo é o estresse e a qualidade do alimento. Eu vejo os deputados em Brasília, alguns eu acho até legal, falando para se inserir no ensino público, como é que fala? Financeira, educação financeira, que eu acho muito importante. Sim. Mas essa educação básica também, né? A gente não tem nada. Exato, nutrição. Você sabe o que eu tinha na minha cabeça, doutor, antigamente? Eu achava que tudo que tinha no mercado, até assim, os meus 18 anos, eu acho. Eu achava que tá ali, alguém viu, alguém viu, não tinha, eu poderia comer de tudo. Eu achava que o que prejudicava era só a quantidade, eu achava. Mas então, você não tá errado, sabe por quê? A teoricamente, maioria das pessoas pensa assim. Você não estava achava. errado, porque é isso que fazem a gente acreditar. Que é só né? você comer menos. É isso que eu Não achava é? na cabeça. Então, não tomar muita coca, mas vou tomar o que tá aqui na... Não é possível que eles vão colocar uma coisa ruim, fazer uma propaganda na televisão ruim. Depois eu fui entendendo. Agora, eu também não sei se os nossos nutricionistas também estão preparados para isso, dessa forma. Se fosse para ter uma educação básica alimentar, tão preparado? Como que você está vendo isso hoje no Brasil? Ai, olha, eu vou falar para você, eu sou muito, muito grata aos nutricionistas, porque em relação a tudo isso que eu estou falando aqui para você, eles estão anos-luz na frente da gente. Até porque o nutricionista ele não conta com o arsenal medicamentoso, né? O nutricionista não pode prescrever remédio. Então, qual é a arma que eles têm? Alimento. É o alimento. Então, eles estão muito na frente, porque a gente, na faculdade de medicina, eu me formei em 1998, né? Faz tempo. Mas que eu saiba, né, das faculdades que eu tenho contato hoje, a maioria não tem uma educação nutricional. Então, isso não faz parte do ensino médico. E já dizia Hipócrates, né, que é o pai da medicina, inclusive o pai do nosso juramento médico, né, que é o juramento de Hipócrates, que para a gente fazer do nosso alimento o nosso remédio. Então, isso é uma tendência, infelizmente, normal do ser humano. Toda vez que você tem um avanço em alguma coisa, você... É como se você deixasse os outros entendimentos e os outros conhecimentos para trás. Então, agora eu aprendi uma coisa mais nova, aquilo não vale mais. Então, assim, se eu tenho um remédio que pode fazer isso por mim, por que eu vou pensar num alimento que faz isso por mim? Entendi. Né? Então, por isso que a gente vem fazendo a pirâmide de remédios. Então, eu vou cada vez colocando mais remédio, enquanto eu poderia, obviamente, que nem todos os remédios podem ser substituídos, né? Hoje, mais madura, eu sei que o caminho do meio para tudo na vida, que é o mais difícil, né? Porque a gente está o tempo todo caindo para um lado ou para o outro, né? Mas é o caminho do meio que traz o equilíbrio mesmo, né? Mas que muitas coisas poderiam ser resolvidas se eu ajustasse dieta, até a forma como eu como. Mastigando. A gente nem sei. Quem a gente aprende a mastigar? Quem mastiga? Eu não sei, tem uma regra. Quantas por colher? Alguma coisa nesse sentido? Olha, isso na verdade é um pouco anedótico, porque o que as pessoas falam normalmente é para cada dente uma mastigada. Então, 32 mastigadas. Não é bem assim, tá, gente? Mas quem que vai comer 1, 2, 3... Né? Não dá, né? Mesmo porque a gente tem que trabalhar também. A gente não passa o dia inteiro que nem um ratinho, né? Comendo, né? Na verdade, tudo depende do que você for comer. Né? Então, tem muitas variáveis. Eu vou comer um bife, provavelmente eu vou ter que mastigar muito mais do que se eu for comer macarrão. Né? Então, tudo depende daquilo que eu vou comer. O que eu falo na prática? Transforme o alimento numa pasta. Transforma o alimento numa pasta na sua boca. E daí você engole. De forma que você não tenha que tomar uma água para engolir o seu alimento. Porque o que a maioria das pessoas faz? Engole o alimento como se fosse um comprimido. Usa água para isso.
para ser mais rápido. Aí ela não precisa mastigar. Olha, é verdade. Por isso que Né? a gente fala assim, eu só como tomando. Às vezes é para auxiliar. Para auxiliar, porque tá com grande. pressa. Porque tem uma questão que a gente chama de mindful eating, que é o comer consciente. A pessoa não come consciente. Ela tá com a cabeça em outro lugar, ela tá mexendo no WhatsApp, ela tá olhando a rede social, ela tá respondendo alguma coisa do trabalho, ela tá assistindo televisão, ou ela tá lendo alguma coisa. Né? Antigamente era revistinha, né? Que minha mãe não deixava a gente almoçar lendo revistinha. Hoje em dia é o celular. Né? Que a pessoa tá ali aproveitando e checando as notícias, né? Qualquer coisa do tipo. Então, com isso, ela não tá consciente do ato de se alimentar. E 20% da produção de enzimas que quebram o nosso alimento é feita a partir da consciência da alimentação, que a gente chama de digestão cefálica. Vou te dar um exemplo. Você está num restaurante, morrendo de fome. Você faz teu pedido, você já começou a salivar. Porque você já está imaginando teu alimento chegando. Cada vez que o garçom passar perto de você com um prato e você achar que é o seu, sua boca enche de água. Olha. Isso é reflexo. Entendi. Isso é o que a gente chama de digestão cefálica. Então, 20% em média das enzimas que a gente produz para digerir, começa aí. Se você não está prestando atenção, você já escapou essa parte. Quer ver um grande problema com isso? Pais e mães, por favor. Isso, tem bastante gente que nos assiste, pais e mães. Ai, pais e mães. Colocar o tal do iPad e celular para a criança comer. Nossa, isso graças a Deus eu não faço. Não faça. Eu fiz um vídeo alguns anos atrás falando sobre isso, que eu estava espantada todas as vezes que eu ia no restaurante. E não tem uma criança, primeiro lugar, conversando com os pais. Aliás, a criança está à parte. À parte. Né? Os pais estão conversando e a criança está ali no cantinho mexendo no celular. Né? Aí o pai o que faz? Ele não está comendo direito, eu vou colocar o celular, porque aí eu pego uma colher, enfio na boca dele, ele não está nem vendo o que ele está comendo, ele vai engolir. Cadê o mindful eating? Você não tá Cadê o comer consciência consciente dessa criança? Perfeito. Ela não sabe nem o que ela está comendo. Até para o desenvolvimento do paladar. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Isso pode gerar outro. uma disfunção. Pode. Vai gerar uma disfunção. E eu tô te falando, vai gerar uma disfunção. Isso vai ser um grande problema de saúde pública, inclusive envolvido no aumento das alergias alimentares. Alergia, obesidade, tudo. Obesidade. E por que as alergias alimentares? Né? Uma parte do mecanismo da sensibilidade alimentar vem porque as proteínas ficam muito grandes dentro do sistema digestivo, estimulando o sistema imunológico. Se a criança não mastiga, se ela não tem esses 20% de produção de enzima digestiva por causa do ato de se alimentar, a tendência de sobra de proteínas grandes é muito maior. E se essas proteínas sobram, elas estimulam mais o sistema imunológico. E, além de tudo, eu penso que é uma questão social também, né? A hora da refeição não é a hora de se conversar? Deveria, né? Não é? Da família, conversar? Então é interessante. Se alguém, por exemplo, tem um aprendizado muito grande aqui hoje, consciência alimentar. Aí você fala, nossa, mas, poxa, eu não sabia. É só fazer o básico. O básico é não acrescentar aquilo que não tinha antigamente. Exato. Acrescentar um celular, né? Nossos pais comiam sem isso. Então, faz o básico, né? Que ela vai criando essa consciência alimentar. Eu sei que dá trabalho, tá, gente? Eu sou mãe também, né? É que eu tenho a sorte que minhas filhas nasceram numa época que não tinha iPad nem celular. Acho que é mais fácil falar assim, né? Ó, filha, come aqui. Depois você comendo, você pode brincar lá no brinquedo. Mas come aqui, agora, foca aqui, exato. Na hora da refeição, não é para misturar com distração. Nem pra gente, nem para as crianças, nem para os adolescentes. Eu sei que é difícil, principalmente para quem trabalha. Né? Porque às vezes o horário da refeição ali não está autônomo, então, né? Que não tem aquela coisa assim, agora é a hora da minha refeição, eu posso desligar. Não pode, né? Mas tentar mexer o mínimo possível. Porque isso, como você falou, vai estar relacionado também à obesidade. Não sente o estômago encher. Perfeito. Não sente. Aí fica insaciável. Quando sentiu, ele está aqui. E vocês sabiam que o estômago é uma bexiga? O estômago é uma bexiga, ele é um músculo. Então, ele pode dilatar. No entanto, que um paciente que vai para a cirurgia bariátrica,
uma das partes da cirurgia bariátrica é reduzir o reservatório gástrico. Porque quando um endoscopista entra no estômago de uma pessoa obesa mórbida, é muito maior aquele estômago. Por isso que você opera e reduz. Você me contou que perdeu 17 quilos. Isso. Naquela época, né, dos 17 quilos O a estômago mais... era de um jeito. Com Não, certeza. Aqui era alto. Que era altão, assim. Você vê minhas fotos. E você demorava mais para ter saciedade. Que- Hoje você come, vamos dizer, metade do que você comia naquela época e você já Não, se é. sente cheio. Sim. Porque o seu estômago diminuiu. Por isso que eu falo de vez em quando, minha esposa é prova disso. Cara, mas antes eu conseguia comer 3 pedaços disso. Hoje eu não consigo mais. Exato. Antes eu comia até 2 desses, agora eu não consigo mais. Doutor, e isso, antigamente tinha uma historinha, uma desculpa. As pessoas falavam assim, minha filha é assim porque é genética, o tio dele é tal, tudo. Agora, com essa falta de consciência alimentar, a criança que não tem essa genética, as pessoas falam, ela pode dilatar o estômago dela pelo jeito. Então, Sim. eu falo assim, meu filho não vai ter genética para engordar, não. Mas se você continuar isso, vai estar uma disfunção e essa pandemia de obesidade. Exatamente. Faz sentido? Total, total. E, na verdade, as doenças crônicas no geral, né? Então, que são as doenças que mais matam, né? A gente veio com a pandemia com uma doença infecto-parasitária, né? Mas, hoje em dia, na era moderna, o que mais mata não são as doenças infecciosas, né? Já foi o tempo disso, né? Graças a Deus pelo avanço da medicina, né? Antigamente era trauma, né? Então, qualquer acidente, a pessoa morria, né? Porque não tinha recursos. Hoje, a medicina de trauma cresceu muito e salva muitas vidas, assim como a medicina da infectologia, infectoparasitária, né? Antibióticos, antiparasitários, né? Isso se desenvolveu muito nos últimos 100 anos, né? Mas as doenças crônicas, por outro lado, elas cresceram muito por conta da industrialização, do mundo moderno, da falta de exercício físico, né? O sedentarismo. Hoje as pessoas fazem tudo de carro, né? Hoje as pessoas, antigamente você tinha que dar um recado para a vizinha, você tinha que sair de casa. Manda um zap para sua mãe na sala. Agora, exato. Agora o Zap, então, né? Aí, o controle remoto para televisão, né? O telefone sem fio, né? Antigamente tudo tinha um pouco mais de atividade, né? Então, o sedentarismo, o mundo moderno, a falta de sono, a qualidade de sono, as pessoas dormindo cada vez mais tarde, né? Então, dormindo cada vez menos. Tudo isso é o que fomenta a doença crônica, né? E, obviamente, a obesidade, a comida. Quando eu trabalhava na refinaria, eu trabalhei na Petrobras, aqui em Paulínia. Fiz engenharia e fiz estágio em 2 multinacionais. Naquela época, eu estou falando de uns 10 anos atrás, não sei se mudou isso, tomara que tenha mudado no mundo corporativo. Existia orgulho de ser workaholic, que fala? Era workaholic. Não. Eu já dormi, meus chefes chegavam a dormir. Achava o máximo, né? Você vivenciou isso aí? E olha... hoje a gente vê o tanto, até o Concon vai vir falar especificamente de sono aqui. Ele vai vir falar que um dia nós vamos fazer, porque é importante isso. Sim. Impacta na nossa vida, né? Demais, demais, demais. Que é a tal da cronobiologia e crononutrição, que é uma ciência muito recente, de conhecimento nosso. A gente tem até genes envolvidos nesse relógio biológico, que a gente chama de clock genes, né? Sabe que eu fiz uma aula de sono para pós-doutor Laí Ribeiro, e que ele pediu, embora, né, a minha área seja sistema digestivo, ele me deu esse desafio de fazer essa aula de sono, e eu fiz a aula de sono. E uma das coisas que eu mostrei é que, infelizmente, o sono dormir não é remunerado. Então, ninguém estimula ninguém a dormir. Né? Parece que é uma perda de tempo. E as pessoas enxergam dessa forma, né, no mundo atual. Né? E uma das coisas, por exemplo, no Japão tem se eu não me engano, se chama karoshi, que é o orgulho de morrer trabalhando. Nossa. Infelizmente, né, se teve essa questão de estimular, né? Quanto mais você trabalhar, nossa, você está sendo produtivo, você está sendo, né? No entanto que a gente, fulano é trabalhador, né? Não precisa ser, né, folgado, né, gente? Mas existe um meio termo aí, né? Hoje eu falo que o ideal, como tudo na vida, né, o equilíbrio, é você achar 80-20, 70-30, né?
tem que ter o tempo de produção, mas tem que ter o tempo de descanso, né? Mesmo porque as funções cerebrais, elas são também independentes do momento de descanso, né? Enquanto a gente dorme, é quando o nosso cérebro faz a sua limpeza, a sua drenagem linfática, quando a gente elabora emoção, né? Quando a gente consolida a memória, né? Então, a gente deveria dormir né, adequadamente, né? Hoje em dia, as pessoas estão... Quando não estão nos videogames, né? Na madrugada. Virando a madrugada toda. Pessoal, nós já vamos daqui a pouco entrar na segunda parte, então nós vamos terminar aqui a história da doutora Denise, mas deixa a sua pergunta, a sua mensagem. Talvez você é um paciente, um fã dela e quer deixar aqui um feedback. Nós vamos ler para ela, para incentivar ela cada vez a entregar mais. Para quem não conhece ela ainda, daqui a pouco nós vamos passar o Instagram dela. Ela entrega um conteúdo assim no Instagram dela. Você aprende muito. O que você está aprendendo aqui lá durante a semana ela entrega muita coisa. Essa questão de doar dela, de entregar, isso é muito importante. Fico muito feliz. Tem pessoas como você assim, e é por isso que eu indico de coração mesmo, viu, doutora? Eu fico muito feliz dessa indicação. Na verdade, eu acho que é uma obrigação da gente, né? O profissional de saúde, ele tem a função de educador, né? Para que eu não seja necessária na sua vida, né? Para que você não venha no meu consultório. Né? Que coisa. Legal. Não é? Então deixa o seu recado. Só vou fazer mais uma pergunta e a gente já vai para o chat e escolher umas 5, 6 perguntas. Depois eu quero falar da minha secretária, que é sua fã, deve estar assistindo você lá de Sorocaba. Mesmo se eu não falar alguma pergunta sua, eu falei de você aqui, não falei? Falou. Fiquei muito feliz com o seu carinho. Mostrei as mensagens para ela, enfim, falei da sua história também, que conectou bastante com a história dela, uma amiga querida minha, a Rebeca, lá de Sorocaba. Doutor, então ali, e aí você, depois desse trauma, você aprendeu, você estudou, e aí você começou a mudar de vida. Aí você começou a fazer o quê? Ir pro treino, se alimentar. Você não treinava até então? Não, eu comecei a fazer academia, né? Eu malhava. Né? Eu só passeava, eu contei pra você aqui. É verdade. Não, eu até ia na academia, mas eu não tinha muito conhecimento, né? Dá uma aumentada no ar, tá muito gelado. Obrigado. Eu não tinha muito esse conhecimento e tal, né? E comecei a mudar realmente, primeiro, comigo, né? Então, foi realmente melhorando a minha qualidade de vida, a minha alimentação. Primeiro foi a alimentação, depois o treino, quando eu vim morar aqui em Campinas, em 2013, que aí eu realmente mudei, comecei a treinar, comer direito, dormir. E aí eu me apaixonei de uma forma pela minha profissão novamente, porque lá atrás, quando eu fiquei doente, que eu queria ser a heroína e tal, que me foi frustrando depois com a medicina, eu tinha um ideal, né? E na hora que eu descobri essa nova forma de atuar, né, cuidando da base das situações, da fisiologia, que é como o corpo funciona na normalidade, isso que a gente quer devolver, a normalidade. Não apenas usar um remédio para mitigar um sintoma, né? Para disfarçar alguma coisa. Quando eu comecei a me voltar para isso, que na verdade é a medicina, né, mais pura, né? Eu me apaixonei de novo pela medicina de uma forma, assim, e a rede social foi uma forma que eu encontrei para que isso atingisse mais gente. Era assim, nossa, eu li isso, isso é demais, que legal, eu preciso escrever sobre isso. Era empolgante de acordar de madrugada com vontade de escrever alguma coisa, né? Legal. E então foi isso. Eu sou muito feliz que estou há 10 anos na rede social, ajudando, né, algumas pessoas e também me ajudando. Eu sou muito grata àquelas pessoas que me ouvem, porque, né, sem eles, né, quem seria, né? Jorge, tá aí no escopo o Instagram dela? Coloca os dois, tem 2 Instagrams. Isso, porque eu tenho um bloqueio nas redes sociais. Olha só, se ela quiser falar por que ela foi bloqueada, uma coisa que ela falou que ia acontecer. Né, doutora? Pois é, eu falei que uma dessas vacinas aí ia precisar de doses de reforço e o Instagram achou que eu estava falando coisa falsa. Falsa, sim. Exato. Que coisa. E depois se confirmou, né? Se confirmou. Vamos ler o chat? Tem alguma coisa no chat, Kiko? Lá? Tem bastante perguntas. Tem bastante? Vamos ler algumas aqui. Obrigado, viu, doutora? Tá sendo muito bacana, viu? Nosso eu que agradeço. Tô aprendendo muito aqui com você. Vamos lá, então, no chat. Vamos ver o que tem aí pra gente. Maria dos Anjos Barros, a minha mãe tá assistindo a gente. Amanda Ramos, maravilhosa. Conhece? Às vezes é amiga sua. Amanda Ramos. Não? Andréa Varandas, show. Doutora Denise é demais. Legal, boa noite.
Vamos ver aqui, boa noite. Marcos Rogério, excelente entrevista, Danilo. Mande um abraço, doutora Denise. Excelente profissional. Que legal. Obrigada. Olha lá, cidadão Paulino, o fato do milho não ser digerido completamente traz algum risco de ficar preso em alguma alça do intestino? Boa pergunta, hein? Que coisa. Porque eu fiz um vídeo sobre isso. Deve ter assistido. Que o milho sai no cocô, né? Eu tava numa festa junina, inclusive, eu tava comendo milho, eu falei, acho que muita gente tem essa dúvida, né? E realmente, por causa de uma película que recobre o milho, né? Tem problema, isso prova também que você não mastigou, né? Então, que a gente estava falando de mastigar antes de engolir, né? Tem algum problema? Dependendo da pessoa, sim. Né? Se essa pessoa já passou algum tipo de cirurgia anterior que acabou provocando, né, a presença de aderências intestinais, e essas aderências fazem com que os intestinos fixem em algumas posições. Então, pensa aí numa curva da Estrada de Santos, ele faz aquela curva bem fechada, então pode acontecer sim, tá? Pode, assim, obviamente que não é o mais comum, mas a gente tem, de tempos em tempos, pessoas evoluindo com o que a gente chama de suboclusão intestinal. A pessoa fica distendida, dor abdominal, cólica, vontade de vomitar, e eventualmente tem até que internar por conta disso e ser operado por conta disso, né? Então, por exemplo, o milho, né, se não mastigar, pode ser uma das causas, sim, Boa né? pergunta, Eu vi que tem uma pergunta ali de probiótico, ó. Não, onde? Probiótico é a solução? Repor a flora de tempos em tempos, principalmente após uma diarreia. Excelente pergunta. Sabe por quê? É muito comum, e isso foi uma coisa que isso veio com a experiência para mim, tá? Probiótico veio a partir desses estudos científicos lá em 2012, 2013, 2014, né? Então, o probiótico o que é? É o uso de bactérias vivas que tem alguma atividade que pode beneficiar o hospedeiro, tá? Então, o probiótico é tido como uma coisa positiva. Bem, a verdade é que o probiótico ele pode ajudar, mas, obviamente, como tudo na nossa vida, nada é para todo mundo. Eventualmente, o probiótico pode aumentar a formação de gases, distensão abdominal, pode até piorar alguns sintomas. Por exemplo, em pacientes que têm um esvaziamento gástrico lentificado. Por exemplo, um diabético, que já está desenvolvendo uma neuropatia. Então, ele pode ter uma neuropatia do nervo que inerva o estômago. Então, o estômago ele tem um esvaziamento mais lento. Se eu colocar um probiótico nessas pessoas, elas podem fazer muita distensão abdominal. E podem fazer uma coisa que a gente chama de acidose metabólica. Então, não é para todo mundo. Agora, o probiótico, a depender da dose e tal, pode ser e da pessoa. Por exemplo, uma gestante. Uma gestante, eu não tenho como modular esses micro-organismos com fitoterápico, com remédio, porque a gestante tem uma limitação. Então, para essa gestante, probiótico. Agora, se eu puder falar para você o que individualmente mais modula esse micro-organismo, é o alimento. Não adianta eu tomar um probiótico se eu não fizer uma dieta de qualidade. Legal. E a dieta de qualidade, gente, não é o cogumelo selvagem da Tasmânia, tá? A dieta é comer comida, aquela que você vai na feira, a xepa da feira, o que está mais barato, o que é da época, é o que vem melhor. Está mais barato, com mais nutrientes, que foi colhido na época certa. Então, vai na feira. Tá? É arroz, feijão, carne, frutas, verduras, legumes. É isso que modula. Não é o lanche, obviamente, não é a pizza, é comida. Então, às vezes as pessoas veem o meu café da manhã e falam Você posta lá? De vez em quando eu coloco lá tilápia, legumes. Então você põe umas receitas lá também? Ponho também. O que eu como, né? Eu divido com as pessoas mais ou menos a minha rotina de atividade física e tal, né? E aí as pessoas falam assim, mas você come isso no café da manhã, né? Brócolis e tal. Você acha que o meu estômago sabe qual é a hora, né? Comida é comida, não tem hora para isso. Isso, obviamente, é uma questão cultural, né? E a gente foi acostumando. Ai, mas o que eu vou comer no café da manhã se eu não comer pão? Por exemplo, né? Come comida, come o que sobrou do jantar. Não tem problema nenhum, né? Não precisa ser nada diferente. Agora, o probiótico pode, em alguns casos. Ali,
o colega perguntou, principalmente após uma diarreia, pode ser necessário, sim, tá? Para ajudar a repovoar esse intestino com a microbiota mais saudável, né? Mas a gente pode, inclusive, gente, se você não tem condições, isso é uma coisa, eu coordeno uma pós-graduação, e eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, vamos tornar esta medicina o mais acessível possível. Perfeito. Tirar o estigma de que é uma medicina para elite. Né? Não precisa ser em termos de hábitos, né? Então, eu posso fazer um fermentado em casa. E se vocês colocarem aqui no YouTube como fazer chucrute, por exemplo, lá, né? Tem um monte de receita para você pegar o repolho e fazer o chucrute na sua casa, que é um fermentado. Né? Você pode fazer fermentados em casa, que isso é milenar. Né? E utilizar isso como uma boa forma de repovoação intestinal. Legal, doutora, tá? Então, assim, sem gastar mais, né? Então, probiótica é uma boa. O cidadão Paulino falou assim que está assistindo com bastante gente, eu chamei ele aqui, e as pessoas estão perguntando, ele está analisando as perguntas e enviando, achei legal. Anitta e suas peculiaridades, muito bacana, a Patrícia disse. Ele fez outra pergunta. É possível tratar gastrite sem os prazóis? Para a maioria das pessoas, sim. Né? Por que eu estou falando para a maioria? Depende da causa. Tá. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma gastrite causada pelo uso de medicações, e isso eu acho importante a gente falar, porque tem muita gente que toma muito remédio. Muito, né? E justamente é prescrito, tá? Nem estou falando de remédios que não são que você vai na farmácia e compra no balcão, né? De remédios prescritos por muitos médicos, né? Então, eu tenho um ortopedista, eu tenho um reumatologista, eu tenho um cardiologista, eu tenho um endócrino, e cada um me dá um remédio para tomar. E é muito comum se usar um inibidor de bomba de prótons, que são os prazóis, para tratar ou para impedir uma gastrite por causa do número de remédios que se faz uso. Dependendo do remédio que se faz uso, realmente vai ter uma gastrite. Quais são os principais causadores de gastrite? Em primeiro lugar, anti-inflamatório. Tá? Como endoscopista, cansei de pegar gastrites sangrantes, hemorrágicas, úlceras por causa do uso de anti-inflamatório, que não precisa nem receita. A pessoa está com uma dor no pé, está com uma dor no joelho, que está né? Vai na farmácia e compra. E fica tomando, né? Depois chega no pronto-socorro com uma hemorragia digestiva por conta do uso dos anti-inflamatórios. Esses são os anti-inflamatórios não hormonais. O mais conhecido é o diclofenaco, né? O diclofenaco sódico, né? Ou potássico. Esse é o mais conhecido. E aí tem o uso dos corticoides, né? Então, a prednisona, por exemplo. O pessoal tomou na pandemia isso ainda. Usou muito. Eu mesmo tomei umas vezes. Eu ia no médico mandar tomar isso aí. E assim, se for um uso a curto prazo, normalmente não traz problema. Mas para as pessoas que têm doenças autoimunes, o uso é crônico. E aí, nesse uso crônico, realmente, os anti-inflamatórios, eles bloqueiam a produção de uma substância que se chama prostaglandina, que é responsável pela formação do muco que recobre o estômago. Então, que protege. Como tira essa substância, o estômago ele fica sem defesa em relação à sua produção de ácido. Então, nesses casos, realmente é difícil. Né? Então, a gente não pode ser irresponsável, falar, para agora de tomar. Não é para parar. Né? Mas a maioria dos casos não é essa. Né? É a pessoa querer continuar comendo. Automedicamento também, né? E a querer continuar comendo aquilo que não faz bem, ou bebendo a bebida alcoólica com frequência, só que eu continuo. Aí eu vou lá e tomo o meu remedinho, que aí tudo bem, eu posso comer o que eu quiser, né? Nesses casos, assim, a gente tem vários suplementos e alimentos que podem ajudar. Por exemplo, a aloe vera é um dos principais, o chá de espinheira santa. Se eu pudesse escolher um chá só, seria o de espinheira santa. Tem uma planta que é natural brasileira, que chama Casearia silvestris, que é a guaçatonga. É uma planta maravilhosa para o estômago. Legal. Tá? Então, as pessoas podem usar como tinturas, né, em farmácias, em lojas de produtos naturais. Você pode usar na forma de extrato seco, você pode usar como homeopatia, você pode usar como
como chá, né? A espinheira santa, então, é o mais, que aí chama Maitenus ilicifolia, o nome. Mas vocês acham, assim, né, até em feiras e tal, né? E o limão. O limão. O limão ajuda demais, demais, demais. A Rebeca, que eu disse, eu parei aqui porque ela tinha feito uma pergunta nesse sentido. Ela falou, os chás que compramos de caixinha, tipo leão de hortelã, erva doce, camomila, tem suas propriedades preservadas? Obviamente não é igual a planta natural, né? Que a gente chama de droga natural, tá? Porque a planta in natura, né? Principalmente fresca, né? Ela é melhor, né? E aí, a gente vive num país... Eu não preciso nem falar, né? A nossa variedade. E a gente tem planta o ano inteiro. Né? A gente tem a sorte, né, de viver num país em que tudo dá e o ano inteiro. Né? E muito fácil, você pode ter uma hortinha na sua casa. Né, que você tem alecrim. Alecrim é excelente. Ontem mesmo eu coloquei, já deve até ter saído, mas eu coloquei nos meus stories, eu fazendo um vinho com alecrim. É um vinho terapêutico. Então, eu peguei um vinho orgânico, uma garrafa de vinho, coloquei lá mais ou menos para uma garrafa de vinho de 10 a 15 gramas de alecrim fresco, que você compra no hortifruti. Você coloca lá 5 dias na garrafa de vinho, todo dia você dá uma misturadinha, tá? Você usa um cálice antes de cada refeição, depois de 5 dias. Corre lá, se dá tempo de você ver, 24 horas, né? Às vezes dá tempo de ver. Eu não sei se ainda está lá, mas eu posso colocar de novo. Que legal, doutor. Por exemplo, que é um vinho terapêutico. A gente pode fazer isso com outras ervas também. Vamos ver aqui, mais um, escrever aqui, ó. Diego Canan, se não me engano. Diz, hérnia hiatal, eructações, até mesmo após beber água. O que pode ser? Obrigado. Então, gente, a hérnia hiatal é quando o esôfago é um pouquinho elevado e uma parte do estômago se localiza na cavidade torácica, tá? Então, é uma herniação. Ele sai da onde ele tem que estar, que é no abdômen, e vai um pouquinho em direção ao tórax, tá? Essa hérnia hiatal, ela pode ter várias causas, desde alterações anatômicas, desde que nasceu, né? Então, o buraco que fica no diafragma é muito grande, facilita que o estômago suba. Também pode ser ocasionada, por exemplo, por obesidade. Então, se eu tenho um volume muito grande do abdômen, eu empurro o estômago para cima. Se eu já tenho uma fragilidade nesses ligamentos, ele sobe, né? Então, ele pode descer, por exemplo, quando eu diminuo a fermentação intestinal, quando eu diminuo o volume abdominal, quando eu emagreço, né? E aí eu diminuo também o volume do fígado, né? Que é a chamada esteatose hepática. Então, isso é o que a gente chama de hérnia hiatal. A hérnia hiatal, ela é considerada quando esse escorregamento do estômago para dentro do tórax é 2 centímetros ou mais. Até 2 centímetros ele é considerado fisiológico. Às vezes eu tenho que operar a hérnia, porque senão, se a hérnia for muito grande e tal, eu posso ficar ocasionando esse refluxo constante. Agora, antes do paciente pensar em operar, ele tem que melhorar a dieta, ele tem que perder peso se houver uma obesidade abdominal, porque com certeza vai melhorar a evolução desse paciente. Não que vai zerar, né, a sintomatologia. Agora, na pergunta em relação à eructação, né, para quem não sabe, são os arrotos, né, a gente tem várias formas de interpretar isso, né. Depende. Tem arroto, né, tem eructação que vem por ansiedade. E as pessoas não sabem disso na maioria. É aquele tipo de eructação que vem desde que a pessoa acorda. Ela está com o estômago vazio, não tem nada para ela fermentar e ela já acorda. Eu brinco assim, apitando que nem uma chaleira, né? Soltando aquele arzinho pela boca, né? Isso é característico de ansiedade. Por quê? A pessoa, quando está muito ansiosa, ela respira muito curto. E ela começa a puxar o ar para dentro do esôfago. Ela não faz uma inspiração completa. Então, o ar para dentro do esôfago. Ele vai juntando, ela começa a eructar. Então, isso é um sinal de ansiedade. Normalmente, esse gás que vem com essa eructação, ele não tem cheiro, ele não tem gosto e ele não tem hora para acontecer. Você pode acordar já fazendo isso.
Agora, quem fica arrotando muito depois que come e vem aquele cheiro mais forte, ou a pessoa sente o gosto da comida, é porque aquela comida está fermentando. Então, qual que seriam as causas dessa fermentação, né? Primeiro, o estresse, a diminuição da produção de enzimas digestivas para fermentar, para digerir, que aí acaba fermentando, né? Se você tem algum tipo de intolerância àquele alimento, por exemplo, intolerância à lactose, que é muito comum, a pessoa não consegue digerir a lactose e ela continua consumindo porque ela não sabe. Poxa. Aí ela fermenta. Aí vai ficar dando gases, tá? E não dá só os arrotos, né? Dá gases intestinais barriga, mesmo, né? fica distendido, né? Flatos mesmo, né? Ela começa a soltar esses gases por cima, por baixo e tal, né? Isso é muito da intolerância à lactose. Então, tem que avaliar esses arrotos individualmente, né? Mas eu posso adiantar para vocês que a maioria é por ansiedade. Ansiedade. Que coisa. Tem criança, doutora? Talvez a criança fica ansiosa assim. Sim. E começa. Sim. Mesmo porque a criança não tem um arsenal emocional. Eu confundi com soluço. Ah, soluço! Eu confundi com soluço. Minha filha soluça às vezes. Aí você tá falando, falei, será que na ansiedade? É Ela respirou. incoordenação. Ela respirou. É incoordenação. A gente tem um músculo que divide o tórax do abdômen, né? A gente chama esse músculo de diafragma. E o diafragma, ele pode entrar numa incoordenação. E normalmente vem porque eu tento engolir e falar ao mesmo tempo. Tá. Em criança, a criança é muito ansiosa, né? Então, aí tem que ver o que é. Pai. E ao mesmo tempo quer engolir a saliva, né? Minha filha, tô soluçando, pai. Aí demora, começa. Aí eu começo, vem cá, filha, aí. Mas interessante. Ou se tem muitos gases na barriga ou se o estômago distendeu demais, por exemplo, como o bebê. Que ele tem um estômagozinho pequenininho, ele começa a mamar, e às vezes ele é meio glutãozinho, ou ficou muito tempo sem mamar, aí ele mama demais, o estômago dilata muito e começa a estimular esse diafragma. Vem o soluço por conta disso. Conforme ele arrota, né? Diminui um pouquinho o volume do estômago, ele para de soluçar. Perfeito. É comum. E esse mês, agosto, é agosto dourado, né? É importante para a criança a amamentação. Sim, exato. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Porque existe... Isso é uma curiosidade maravilhosa. Nesse dia eu estava até toda inchadinha, que minha filha foi fazer intercâmbio. E foi o dia que eu levei ela para o aeroporto. Eu tinha chorado e tal. E eu ainda falei no final do vídeo, coloquei lá, né? Eu falei, um dia a gente está amamentando, no outro dia eles estão indo para o intercâmbio, né? Coisas da vida. Mas a amamentação, dentre todos os benefícios da amamentação, pela segurança nutricional que a amamentação traz, né? A ligação entre a mãe e a criança, os anticorpos que a mãe passa para a criança através da amamentação. Ainda existe um tipo de carboidrato que a gente chama de HMO, que é um carboidrato que é indigerível para o ser humano. E a gente fala assim, mas por que a mãe ia mandar um carboidrato para o filho, sendo que o filho não digere aquele carboidrato? É para a formação da microbiota. Ele é um pré-biótico. Perfeito. Então, a gente não digere, mas a microbiota do intestino do bebê vai digerir. E isso vai assegurar que ela se fixe lá. Então, sabe aquela simbiose, né? Que a gente vive com eles, eles não deixaram que a gente ficasse aqui, como eu falei no comecinho, né? A gente devolve dessa forma. Olha só, que lindo, legal, né? Que legal. Vamos ver aqui mais. Olha, pessoal, tem muitas perguntas, não vai dar para ler todas, mas essa aqui tem alguma coisa. A unha pode refletir má absorção de nutrientes? Pode. Principalmente vitaminas do complexo B e alguns aminoácidos. Não só má absorção, como má digestão também. E, obviamente, qualidade da dieta. Né? Então, as vitaminas do complexo B, elas estão principalmente nos produtos animais. Então, gema de ovo. Tem bastante vitamina do complexo B e tem colina também. As carnes, no geral, né? E os aminoácidos que vêm da digestão de proteínas. Então, mais uma vez, produtos animais na sua maioria, né? Os veganos têm um pouco mais de desafio nesse sentido, mas se bem acompanhados, né? Por um profissional, por um nutricionista, a gente tem vários nutricionistas hoje especializados, né? Em dieta vegana e vegetariana, eles podem viver plenamente saudáveis com algumas suplementações
injeções, eventualmente, mas inclusive com essas vitaminas e aminoácidos que podem faltar no caso de unhas quebradiças, inclusive o cabelo, a pele. As pessoas brincam, né? Porque eu tenho 47 anos e falam assim, mas a senhora não parece, né? Como o seu cabelo brilha, como o seu cabelo cresce, como a sua unha. Minha unha é bem grande, bem forte, bem dura. Eu falo, parece que é casco de cavalo. Olha. Mas é por causa da dieta, né? Olha Por causa da só, dieta, alimentação e tudo, né? Não sou contra tratamento estético, né? Mas eu praticamente não fiz muito pouco na minha vida, né? Porque eu acho que a beleza tem que vir de dentro, né? Verdade. Depois, se a gente puder dar uma ajudazinha, não tem problema. Mas não adianta querer cuidar, né? Eu lembro que eu tive uma babá, era tipo uma babá, né? Ela era uma vizinha, mas ela falava assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não adianta nada fazer aquilo tudo bonito por fora, né? E, na verdade, é só a casca, né? Então, eu acredito na beleza que vem de dentro. Show. Última pergunta, nós vamos ler no chat, aí o Jorge pode fechar o chat. Vanessa Portela, legal, Vanessa. Doutora, flatulências em excesso pode indicar problema de saúde? Falo de muitos flatos, provavelmente, ela está querendo dizer. Pode sim, tá? É uma das indicações de desbiose, desse desequilíbrio microbiano, o excesso da formação de gases, né? Óbvio que também tem uma coisa que a gente chama de aerofagia, a pessoa engolir gás, né? Engolir ar. Isso também tem questão com a ansiedade, tá? Agora, hiperprodução de gases, principalmente se esses gases são mal cheirosos, indica realmente um processo de fermentação. E esse processo de fermentação vem por quê? Ou porque eu tenho microbiota demais, eu tenho bactérias demais, ou eu estou consumindo um alimento que eu não tenho uma capacidade plena de digestão. E aí eu alimento essa microbiota, né? Então, não é normal, tá? Pode procurar alguém para cuidar disso. Show. Amigo, eu queria ver essa equipe aqui, prestou atenção, hein? Cadê o Wagninho? Wagninho, tem alguma pergunta, amigo? Quer fazer alguma pergunta? Ficou aqui o tempo todo com a gente aqui, que cão. Eu tenho alguns hábitos que a senhora foi confirmando no passado programa. Comer limão com sal, principalmente na época aprendendo, tá vendo? Da pandemia. Eu chegava em casa porque o vírus, né, a bactéria vem, o vírus, na verdade, ele vem pela garganta. Então você espirra, você tosse, ele volta. Então, eu acho, pode ser que eu esteja errado, que chupando limão com sal, eu estava eliminando esse vírus da garganta, ou seja, diminuindo o processo do vírus retornar para a pessoa. Fiz certo, fiz errado? Fez certo, olha, eu vou dizer que foi. Olha só, inclusive eu tive uma postagem, essa eu acho que não foi retirada, porque duas, inclusive, em que eu falei do uso, por exemplo, do soro nasal. Esse eu vi, eu usei. O soro nasal é uma forma de impedir a instalação daquele vírus naquela localização. Aqui a gente tem esse problema, né? Que o ar é muito seco. Então, isso facilita muito a instalação. Então, quando você fica lubrificando e tal. E o uso de substâncias que são agressivas para o vírus. Então, ele falou aí o detalhe do limão, inclusive com o sal. Né? Eu poderia realmente tornar esse ambiente menos propício à instalação ou à fixação desse micro-organismo, né? Desse vírus. Né? A gente pode usar o próprio soro, vinagre, fazer um gargarejo, por exemplo, né, com bicarbonato, tem gente que faz também. E a gente tem o uso, por exemplo, de uma coisa que é milenar, na verdade, que de um tempo para cá está começando a voltar a ser falada, que é a prata coloidal, que é uma diluição de prata. Numa partícula em pequena quantidade, a gente tem 20 ppm, que é partícula por milhão, 40 ppm, você pode fazer também um gargarejo com isso e também ter uma defesa local aí. Eu gosto bastante. Você aprendeu isso com quem aqui? Com os antigos? Os antigos ensinam a gente muito, né, doutora? Gente, a sabedoria, nossa, popular, né? Dá para ouvir aqui os nossos avós falavam sobre algumas coisas? Como tem. A minha criação foi muito na doutrina marcial. Dentro da doutrina marcial, a medicina chinesa, eu uso muito. Ele é professor de Kung Fu. Maravilhoso. Quando não tá trabalhando aqui com a gente. Essas são as medicinas chamadas medicinas tradicionais. Medicina indiana, medicina chinesa, medicina persa, que são, na verdade, a base da medicina moderna. É aquilo que eu falei para você num dado momento. A gente tem um novo conhecimento, a gente ignora todo o resto. E isso não é sabedoria, né? Perfeito. Isso é arrogância, na verdade.
Arroga saber e lá, né? Exato. Jorge, o menino. Jorge, tem pergunta? Sem ser polêmica, hein, Jorge? Pelo amor de Deus. Alta voz, meu querido. Ele tem? Tá vendo? Tô. Ele tá lá na outra sala. Mas eu quero ver se vocês estão prestando atenção nas Quer? histórias, né? Porque o Jorge faz os cortes. Tem o rádio perto ali do negócio da interferência, peraí. Pode ir quem tá ouvindo. Minha pergunta é... O Marcelo aqui dando risada, não é polêmica não. Vai, Jorge. Se ela é a favor ou contra a vacina... Ah, não é polêmica? Não é polêmica não. Não é. Já passou já a pandemia. E você acha que existiu uma... Eles foram precoces em dar muito rápido foi muito rápido que surgiu, né? Então você acha que isso, eles terem desenvolvido muito rápido, não ter feito muitos testes, pode acarretar em problemas futuros nas pessoas? Porque eu acredito que, tipo assim, foi muito rápido que fizeram, não tem muitos testes. E mais pra frente, a gente não sabe as consequências. Sim. Obrigado, Sim, Jorge. as novas tecnologias, realmente, né? Não há como a gente acelerar o tempo. Né? Então, a observação leva tempo. Então, essas novas tecnologias sendo usadas em larga escala, realmente a gente tem que ter o pé no chão, né? Isso pode, como teve com medicações, né, na história da medicina, medicações que foram liberadas, que foram comercializadas, e a gente é muito ingênuo, né? A gente tende a acreditar. Se a gente fala com comida, imagina com remédio, que eu tava falando com remédio, que tudo que tá lá era... E o uso, assim, em larga escala, nós não tivemos 2, 3, 4 anos de observação para saber qual vai ser o desfecho disso em 4, 5, 10 anos, né? Então, realmente, isso me deixa um pouco preocupada. Agora, em relação às tecnologias antigas, né? Eu não vou falar em marca, né, de vacina, porque pode parecer que eu estou defendendo uma ou outra. As tecnologias antigas são tecnologias que já sabemos, né? E o que é muito importante a gente deixar aqui claro é que as pessoas não deixem de se vacinar com as vacinas que já são do Programa Nacional de Imunização, né? Então, as vacinas antigas, porque justamente pela desconfiança em relação às vacinas atuais, as pessoas passaram a não vacinar das antigas, que a gente já vacinava há muitos anos, né? Modelos, está dizendo modelo de vacina. Tríplice viral. Inclusive, a gente está agora com uma campanha falando novamente da vacinação da polio. Né? Porque a polio foi uma doença que foi erradicada, que é a da gotinha, né? Todo mundo aqui que está assistindo já tomou essa vacina e que realmente modificou a história, porque quando eu nasci em 1975, a gente ainda tinha muita criança que sofria, né, sequelas da polio. E a polio não apenas deixa a sequela, por exemplo, nos membros inferiores, como tem uma síndrome e que vem depois de vários anos com muitas dores nesses membros, que faz com que as pessoas se afastem na previdência, são pessoas que têm a sua capacidade laborativa e tal diminuída. Então, não deixem de vacinar em relação a essas vacinas que já estão mais do que consagradas. Então, não confundam alhos com bugalhos, né? Então, é importante a gente deixar isso. Agora, as novas tecnologias, o futuro dirá, né? E aí, por exemplo, vamos supor que a gente colocou alguma coisa ainda, gente. Tem que comer melhor para ver se combate. Exato, ter uma boa qualidade de vida. Imunidade melhor. Exato. O que eu acho, assim, que é perigoso é que as pessoas acham assim, eu fiz a minha parte. Ao tomar a injeção, eu já fiz a minha parte. Né? Ou ao usar uma máscara, eu fiz a minha parte. Não, a sua parte é muito mais do que isso. Tá? Seja responsável. Se puder deixar uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente, seja responsável sobre si mesmo. Né? Tome a sua vida, as rédeas da sua vida em suas mãos. Você tem muito mais poder do que você imagina. Né? Delegue menos ao outro, ao médico, ao governante, a qualquer. Faça primeiro a sua parte por você. Se cada um se cuidar, né, a gente vai ter muito menos problema. E busque conhecimento, né, doutora? Exato, atrás. Aquilo que eu não vivo é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu viveria aquilo. Exato. Então, procurar quais são as novas dietas, quais os alimentos. Procura. Hoje tem o site da doutora Denise, podcasts, internet. Vamos, né, fazer a nossa parte, né? Exato. Interesse-se por si mesmo. Show. Doutora, estamos 1h30 falando, você gostou? Adorei. Passou rápido para você? Uma colocaçãozinha mais sobre alimentação.
Desculpa até atrapalhar aí. Não, pode falar. A alimentação é muito importante. Eu como de tudo. Minha mulher fala que eu sou um dragão para comer. Eu como de tudo e ao mesmo tempo. De tudo. Mas é porque eu acredito que o corpo precisa de tudo quanto é proteína, vitamina. Exato, variedade. Você não pode cortar tudo, senão seu corpo vai sentir falta e em algum momento vai variedade. Vai fazer falta para a recuperação de uma doença. Porque a gente tem muita monotonia alimentar, né? Principalmente em crianças, né? Eu só como aquilo, eu só como daquele jeito, ou cozido, ou feito de tal forma, né? Então, variedade alimentar é muito, muito importante, porque os nutrientes estão sob diferentes formas nos alimentos, né? Então, mais uma sabedoria popular. Eu vou ler a última pergunta aqui agora do WhatsApp. Eu vou fazer uma e nós vamos terminar o programa. Tá bom. Fale um pouco sobre a síndrome do intestino irritável. É psicológico? A lista de restrições alimentares e tem que ser extensa mesmo? Não. A síndrome do intestino irritável, como o próprio nome diz, ela é chamada uma síndrome porque ela é um conjunto de sinais e sintomas que isoladamente não faz nenhum diagnóstico e juntos chega a ser esse diagnóstico, né? Por ser um conjunto de sinais e sintomas, ela é extremamente multifatorial. Tem, obviamente, uma questão genética envolvida, mas hoje, inclusive no meu primeiro livro, eu estava tentando lembrar qual dos dois, eu estou escrevendo o terceiro agora, então de vez em quando me misturo os três na cabeça, mas no primeiro livro eu digo que eu vou chegar ao dia em que nós vamos ver que a síndrome do intestino irritável nada mais é do que um sinônimo de disbiose. Uhum. Então, ela tem sim, na sua base, um descontrole dessa microbiota, né, desses micro-organismos que habitam o intestino. Então, eu tenho que tentar colocá-los em equilíbrio novamente. A primeira coisa é a dieta, mas não necessariamente a restrição. É a forma como come, como digere, tudo aquilo que a gente conversou. E como a questão emocional influencia diretamente na forma como eu como, como eu digiro, como eu absorvo, então não é que ela é psicológica, tem uma razão física para isso, né, que é a produção das enzimas digestivas. O que é importante é entender como o seu corpo funciona para você colocar isso em discussão aí, né, com o seu médico, com o seu nutricionista, né? Não é em direção à restrição. O meu primeiro livro eu falo bastante. O que você pode, ele não é direcionado a profissionais, né? É uma linguagem um pouquinho mais básica, assim, dá para você entender. Legal. E onde a gente encontra o seu livro? Tem algum... Então, meu primeiro livro esgotou. Esgotou, mas a gente... obrigada. Mas a gente tem ele já já tem algum tempo, ele ainda existe na Amazon, na forma de Kindle. Né? Então, o Kindle é aquela forma que você lê no celular, né? Ou que se você tiver o dispositivo. Inclusive, sai bem mais barato, né? Então, o primeiro livro se chama Quebrando o Círculo Vicioso. Tem lá nas minhas redes sociais, dá para ver. E o segundo é Imunidade, Intestinos e Covid-19. E o terceiro que eu estou escrevendo é sobre saúde mental e saúde intestinal. A ligação sobre os dois. Se algum lugar, me convido. Pode deixar, pegar pode o autógrafo seu. Pode deixar. Pessoal, a minha pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Se fosse para fazer um resumo, quais são os pilares de uma saúde boa, de a gente viver bem? Queria que você falasse esses pilares para você. Tá. Em primeiro lugar, o controle do estresse. Né? É achar o equilíbrio do 80-20, do 70-30. Segundo lugar, uma dieta de qualidade. Né? Então, dieta, a gente está falando, não é aquilo que você faz com começo, meio e fim. Né? É aquilo que você come na sua rotina, no seu dia a dia. O que você bebe também faz parte disso. Né? Então, controle do estresse, isso. Atividade física. Né? E uma atividade física que não seja extenuante, né? Eu estou falando, por exemplo, de quem faz travessias, de quem faz Ironman. Infelizmente, isso também não é saudável, tá? Porque você leva o teu corpo a um extremo. Então, a gente está falando ali aquilo que dentro de cada um da sua possibilidade. Então, atividade física também. A vida espiritual. Né? E eu sempre falo isso, não importa o credo que você tem, a sua religião, se você tem uma religião, mas a vida espiritual faz parte da saúde, tá? Você crer em algo maior, em que você tenha um papel nesse mundo, que você veio a cumprir alguma missão. Então, isso também faz parte da saúde. E, em último lugar, a distração, né? Ter um pet...
né? Ter um hobby, dançar, não ter medo nem vergonha de bancar o ridículo, né? Você ter um momento com a sua família, né? A conversa com seus filhos. Hoje em dia as pessoas estão muito sozinhas, né? Cada vez mais distantes por conta principalmente do celular, né? Então as pessoas estão dentro da mesma casa, elas não conversam, elas mandam WhatsApp, né? Como a gente falou. Então resgatar novamente, né? Aquelas coisas que a gente fazia antigamente, brincar na rua, andar no pé descalço, tomar sol. Super importante, né, doutor? Aquelas coisas naturais, né? Andar, estar em contato com a natureza, né? Com animais. Inclusive, os animais ajudam a gente a ter uma variedade de microbiota melhor. Olha. Então, muito importante ter um animalzinho em casa, tá? Aquele que você puder ter, que você conseguir ter, faz parte. Eu acabei esquecendo, sabia que um dos nossos patrocinadores aqui é um pet shop. Aí pronto, Então, olha lá. Eu nem sabia, tá, gente? Não foi obrigado, combinado. viu, ao Pet, obrigado, Audiotech, obrigado, Temaqueria.com e obrigado, doutor Hérnia. Vocês nos ajudam esse programa a ficar de pé e levar essas histórias e esse conhecimento a muitas e muitas pessoas, a mudar a vida de pessoas. Obrigado pela parceria. E para finalizar, tem algo, doutora, que talvez você veio preparada para falar? Eu não perguntei, tem algo que talvez você gostaria de ter falado? Eu não me aperto, né? Eu não entrei em algum assunto. Não. É oportunidade para você falar? Não, falei tudo, Você eu gostou acho. de estar aqui com a gente? Adorei, um prazer. Ficou muito feliz, quero agradecer os prazer. meninos que fizeram a pergunta, viu? Que eu brinco com o Jorge lá, meu amigo, ele sempre faz pergunta polêmica, mas Jorge, parabéns pelas suas perguntas, um menino é novo, que presta atenção, tá sempre querendo perguntar, o Kiko, o Wagner, equipe maravilhosa aqui, valeu, viu, gente? Então, para finalizar, eu queria que você falasse alguma coisa, agradecesse alguém, talvez. Não, agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, as pessoas que me seguem nas redes sociais, são muita gente. Meus seguidores no Telegram também, eu tinha mandado o link, com certeza algumas perguntas foram desse pessoal. Legal. Queria agradecer todo o carinho, porque eu até me espanto, sabe? Quando eu vou nos lugares. Esse final de semana eu estava dando aula num congresso em São Paulo e eu ouvi assim, nossa, eu tô até tremendo de falar com a senhora. Assim, e eu fico assim, mas certeza, você está falando de mim, né? Porque isso para mim é uma coisa tão... Eu sou totalmente igual a vocês todos, tenho os mesmos medos, os mesmos anseios também. Então eu quero agradecer de coração, porque eu só faço porque tem quem me ouça, né? Se bem que eu acho que eu falaria até sozinha. Mas é isso, a sua entrega, assim, é sem... É querer doar, é dar mesmo, assim, sem nada em troca. Isso as pessoas percebem, as pessoas consomem. E o impacto que você faz. O impacto que você faz na vida das pessoas nunca vão esquecer. É isso que me faz feliz. Se você quer marcar alguém, impacta a vida dela. E você não impacta a vida de uma. Na internet fez impactar de 20, de 1000, de 100 mil, sei lá. E às vezes uma que você modifica, você impacta todos que estão sendo tocados por ela também, né? Quando ele falou, sua família, como na médica, você vai na doutora Denise, porque ela mudou a minha vida. Então, assim, não tem, é uma coisa de graça, uma coisa viral. E nós também somos seu fã, o DaniCast, as portas ficam abertas. Um prazer. Algum tema, a gente pode fazer aqui algumas discussões. Eu não entendo muito de medicina, mas eu dou o meu melhor, faço pergunta aqui. Foi ótimo, obrigada. Para tentar trazer o melhor para quem não extremamente entende. gentil, obrigada, viu? Obrigado mais uma vez e a gente está muito agradecido, né, Kiko? Você é uma pessoa muito humilde e que Deus venha te abençoar para você levar essa sua missão para o máximo de pessoas possível, que você venha tirar aí da falta de consciência, de conhecimento e levar o conhecimento para muita gente. Obrigado, viu? Amém, eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Quarta-feira estamos de volta. Vamos estar aqui com o Edilson Rodrigues, ex-juiz classista, vai falar das suas experiências. Então assistam quarta-feira, 8 horas. Obrigado, uma boa noite a todos. Denise, obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Boa noite.